informações importantes porque um motorista armado atirou por pelo menos 5 vezes em um carro durante uma briga de trânsito na última sexta-feira em Boituva, cidade do interior de São Paulo. A discussão teria começado após uma ultrapassagem entre os veículos, seguida de uma colisão na rodovia Castelo Branco. Depois de analisar as imagens, a polícia identificou o autor e pediu a prisão temporária. Os policiais foram até a cidade de Piraju, que também fica no interior paulista, em um hotel onde o carro do acusado foi localizado e apreendido. Mas o homem não estava mais no local. Sendo assim, ele é considerado foragido pela justiça. Ainda bem que a gente tem o delegado Palumbo aqui, além de parlamentar, atuou muito tempo na segurança pública e vai poder trazer as reflexões em relação a essas imagens, né? A pessoa de dentro do carro conseguiu fazer esse registro com a câmera do celular. O homem, aparentemente irritado, acaba disparando vários tiros contra o veículo. A informação que nós temos é que seria um veículo blindado. Delegado Palumbo, o que a gente precisa refletir e trazer de informação para o nosso público em relação a esse episódio? Briga de trânsito, o camarada acaba sacando a arma e dispara vários tiros contra o veículo. Delegado Palumbo. A imbecilidade humana e a cretinice humana não tem limite. O que ele fez foi um ato de covardia. Um covarde agiu como um pseudo-valentão, atirando nesse veículo com uma família e depois se acovarda e não se apresenta na polícia para responder pelos seus atos. É tentativa de homicídio mesmo. E parabéns para essa família que não agiu de maneira impensada, não colocou, porque qualquer um ali ia jogar o carro para cima dele, ia atropelar ele e depois ia dar marcha ré de novo. Uma imbecilidade sem tamanho que ele fez, né? Enquanto a gente tem milhares de CACs responsáveis, a gente vê um indivíduo desse, que eu nem sei se é CAC ou não, fazendo uma bobagem dessa com uma arma. Isso aí é munição para aqueles que atacam os clubes de tiro, atacam os CACs de maneira errada o tempo todo. Espero que ele seja preso o mais rápido possível. Parabenizo a Polícia Civil, que agiu muito rápido, e a Justiça também, dessa vez aí, diferente do caso do Porsche, que demoraram em 3 pedidos, 4 pedidos para se decretar a prisão preventiva. Nesse não, foi muito rápido. E ele tem que ser preso mesmo, né? E a mulher desse indivíduo, desse criminoso, ao invés de acalmá-lo, não, ela colocava mais lenha na fogueira ainda. Isso é um absurdo. Se não fosse o carro aonde foi disparado esse tiro, provavelmente ia acertar no abdômen do motorista. Absurdo. Tentativa de homicídio, cadeia nele o mais rápido possível e que eu espero, né, um desejo meu, que apodreça na cadeia por essa atitude covarde e insana. Pois é, cadeia nele, inclusive, era o bordão de um apresentador do Paraná, chamava Luiz Carlos Alborguete, viu? Gostava dele. Lembra dele? Verdade, falecido já. Olha só, tem uma informação, inclusive, que foi publicada no portal Metrópolis, dizendo o seguinte, Mota: o advogado desse homem que efetuou os disparos, o Adriano Domingues, que está foragido, disse que o homem teria ameaçado os ocupantes e teria feito os disparos por ter certeza de que o carro era blindado. Ou seja, ele efetuou os disparos porque sabia que o carro era blindado. Bem, informação do advogado aqui, inclusive alguns portais de notícias acabaram divulgando essa informação. O que a gente precisa considerar sobre esse episódio e o quanto um fato como esse acaba prejudicando aqueles que têm a sua arma e que costumam utilizar com retidão, hein, Mota? Não, esse fato, na verdade, não vai prejudicar quem tem uma arma e usa bem. Eu vou explicar quem esse fato vai prejudicar. Se a história ocorreu como parece que ocorreu, esse sujeito é um criminoso, né? Ou será que a gente tem que chamá-lo de suspeito? Porque ele foi filmado atirando, né? Se a gente for usar o padrão do resto da mídia, a gente tem que dizer suspeito. Então vamos lá, o suspeito. Não dá para dizer o que levou o suspeito a agir dessa forma. Agora, uma coisa eu posso dizer, Caniato, com absoluta certeza: ele não será punido, porque o Brasil é o país da impunidade. Pela aparência dele, não me parece que ele seja uma vítima da sociedade, né? Uma pessoa que não teve oportunidade, que teve educação ruim, que morou numa rua onde não tinha iluminação, que não teve amor quando era criança. Mas é assim que ele será tratado pelas leis penais brasileiras. E se você, espectador,
como eu, acha isso um absurdo, saiba que os responsáveis por isso são os progressistas que dominaram o nosso sistema de justiça criminal. Pois é, tem uma outra informação adicional. Segundo o advogado e também o delegado que cuida do caso, esse motorista deve se entregar na quarta-feira. Depois de amanhã, vamos ver se isso se confirma. Você, Beraldo, as imagens são fortes, os disparos efetuados por esse motorista, e segundo a informação divulgada pelo advogado, ele sabia que o carro era blindado, por isso que ele efetuou os disparos, Beraldo. Ele sabia que o carro era blindado, quer dizer, ele não sabe, supondo que isso é verdade, quantas vezes a gente vê carro que parece que é blindado, né? A pessoa põe uma faixinha no entorno do vidro para parecer que é blindado, blindagem com o vidro que não é o vidro que aguenta tiro, enfim, tem uma série de aspectos que essa justificativa ela se torna absolutamente furada e insuficiente para aliviar a barra desse marginal armado, né? E a gente tem que reconhecer o trânsito, ele desperta o que há de pior nas pessoas. E aí eu falo por experiência própria, todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, quantas vezes você está no trânsito e por causa de uma buzina, por causa de um carro que ultrapassa, por causa de alguém que faz alguma coisa que não bateu no seu carro, que no fundo não faz a menor diferença na sua vida, mas aí a gente fica tomado de raiva, de ódio, vai, reclama, resmunga, às vezes tem gente que vai atrás do outro e tal, como fez esse camarada aparentemente. E aí ele, armado, ele acha adequado sair do carro armado, ir lá, apontar uma arma e disparar uma... Eu fico imaginando se eu estou na situação desse casal com a minha família dentro do carro. É o que o delegado Palumbo disse. O sujeito que dispara uma arma contra mim, contra a minha família, eu não respondo por mim. Eu provavelmente não teria tido a calma que esse motorista teve. Ele e a senhora dele também estavam no telefone com a polícia, nessa reação diante de uma tentativa de homicídio. Este vagabundo puxou uma arma e atirou numa pessoa. Não é razoável imaginar que todos agiriam com a calma desse casal. Olha isso. Essa cena, para quem está nos acompanhando com a cena, é isso, ele dá um tiro no vidro do carro, como disse o delegado Palumbo, pela trajetória, a posição dele. Se a bala tivesse atravessado, teria pego a barriga, a região do abdômen do motorista, e ele sai andando, dá as costas para o carro, como se ele fosse o dono do mundo, só porque está com uma arma. É este tipo de vagabundo que dá munição para esse discurso anti-armas legais da esquerda brasileira. Por isso ele tem que ser punido exemplarmente, para ficar claro que quem é a favor dos CACs, quem é a favor de pessoas que têm arma, depois de passar por provas, depois de mostrar sua capacidade, inclusive intelectual, psicológica de ter uma arma, essas pessoas não podem ser punidas por animais como esse, que agem de uma forma absolutamente criminosa e irresponsável. São cenas, assim, que despertam sentimentos, assim, muito duros, porque, assim, imagina alguém puxar uma arma, um sujeito que, segundo as notícias, é um empresário, trabalha, devia estar ali com a sua família, e aí ele tira no meio da rodovia, tira uma arma para disparar contra uma família. Absolutamente imperdoável, inaceitável, tem que ser punido, assim, exemplarmente. Pois é, Adriano Domingues da Costa, como bem disse o Beraldo, empresário, 47 anos, é sócio de uma empresa de locação de equipamentos para eventos na cidade de São Paulo. Segundo o advogado, deve se apresentar na quarta-feira. Agora, delegado Palumbo, essa discussão em relação à possibilidade de flexibilizar o porte de armas, esse tipo de evento não acaba dando munição, me perdoe o trocadilho, mas para a esquerda, para aqueles grupos que defendem um endurecimento nas regras para a concessão de armas para os civis, para a população de bem? Esse é o típico exemplo que as pessoas vão utilizar daqui a algumas semanas, alguns meses. Lembra daquele caso? Como é que a gente vai flexibilizar o acesso às armas para a população? Um camarada acaba ficando com a cabeça quente, saca a arma, vai
acabar atingindo o outro cara no trânsito. Enfim, a gente escuta isso, né? É muito mais comum do que a gente imagina nesses debates sobre a possibilidade ou não de permitir o porte e a posse de armas para a população. É um prato perfeito para a esquerda jogar a narrativa dela. Eles vão falar mesmo sem prova nenhuma de que ele é CAC, que não se pode liberar arma. Isso acaba atrapalhando, né, a nossa luta, a luta em favor dos CACs, dos clubes de tiro. E a defesa deste criminoso, desse vagabundo, como o Beraldo bem falou, tem que tomar cuidado, Beraldo, porque se o Felipe Monteiro vê você chamando um vagabundo de vagabundo, ele vai ficar bravo com você, né? Nosso defensor de bandido. E ali ele deu tiro, mas a gente não sabe o tipo de blindagem do carro. Tem níveis. Tem uns que só seguram 38, 22, tem outros que seguram pistolas, .40, .9 milímetros, tem outros que seguram até fuzil, a gente não sabe. E o tiro, quando você dispara 1, 2 vezes no mesmo local da blindagem, pode ser que passe. Eles falam que seguram até 2 tiros. E aonde ele atirou é o ponto mais sensível. Por quê? Porque ali são as juntas entre o para-brisa e a lataria, entre o para-brisa e o capô. Ali é a parte mais difícil de fazer a blindagem e aonde pode acontecer de um tiro entrar. É uma defesa deles, né? Provavelmente vai ser orientado para o advogado a falar isso, mas é absurdo, não vai mudar em nada e espero que ele seja condenado por tentativa de homicídio, sim. Eu compactuo com o Beraldo também. Se fosse a minha família ali, talvez eu passasse por cima dele e daria marcha ré de novo, porque é um absurdo aí colocar em risco a vida de uma mulher, de um homem e, ao que consta, tinha crianças no banco de trás.